Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Assim como você está, abra a sua Bíblia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Salmo número 143. Aleluia. Salmos número 143 e o versículo 9 e 10. Quero já agradecer a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor me concede de poder estar aqui convosco nesta noite. A recepção, os obreiros, o carinho. Quero agradecer de todo o meu coração. O Senhor nos surpreende, meus irmãos. Deus sabe o porquê eu estou dizendo isso. A responsabilidade é muito grande. A gente tem pregado a palavra do Senhor, mas nessa noite eu senti um peso muito grande, meus irmãos. O Senhor sabe como eu estou aqui na dependência do seu Espírito. Tentei mudar a mensagem, meus irmãos, pelo andamento do culto, mas o Senhor não permitiu. E esta é a mensagem para os nossos corações. Diz assim: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Em outras versões, o Espírito Santo nos guia. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Este é um salmo que Davi está passando por um grande momento de angústia. Mas o que Davi faz quando ele está passando por este momento de angústia? No verso 1 ele inicia: ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. O que nós aprendemos? Que no momento de angústia, o único caminho que nos leva a ter vitória é a oração. Davi, meus irmãos, ele se inclina diante de Deus. Este é um salmo que, com mais outros 6 salmos, incluindo esses 7 salmos, é um salmo, meus irmãos, onde Davi está confessando o seu pecado após ele pecar por Batseba. Davi, ele está vivendo um momento difícil, meus irmãos, um momento de angústia, porque Davi conhecia Deus, mas devido ao pecado que ele cometeu, afastou ele da presença do Senhor. E Davi quer retornar, Davi quer a presença de Deus novamente na vida dele. Porque quem já teve a presença de Deus na vida, e pelo deslize, pelo momento de tentação, pelo momento de dificuldade, ele cai. Ele reconhece, meus irmãos, a necessidade que ele precisa retornar para o Senhor. Pois ele já bebeu da água viva. E nada, meus irmãos, nada neste mundo satisfaz o anseio de uma alma. Nem o dinheiro, nem o poder, nada. O que satisfaz uma alma, meus irmãos, é só a presença de Deus. Não adianta. Davi, ele se inclina. Estamos falando de Davi, meus irmãos, o grande rei. Mas ele, meus irmãos, ele se humilha diante de Deus e se expressa: inclina os ouvidos às minhas súplicas. Isso aqui, meus irmãos, não era uma oração normal como nós fizemos. Uma oração quando nós acordamos, uma oração no almoço, uma oração na noite, não. Uma oração com súplica. É uma oração com um pedido específico. Davi, ele entra na presença de Deus, meus irmãos, com a sua alma tão angustiada e com um propósito que ele só sairia da oração quando
propósito como a oração de Ana. É uma oração que vai até Deus com um propósito específico. E Davi estava com propósito. Davi queria novamente a presença de Deus na vida dele. E Davi sabia que o único caminho era a oração. O caminho da humildade. Davi começa a reconhecer o seu erro. Davi começa a reconhecer a necessidade que ele precisa novamente da presença do próprio Deus. E Davi sabe que só através de um coração se humilhando diante de Deus é que ele poderia novamente ter a presença de Deus. E no verso 3 ele diz: pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morrem famintos. O pecado, meus irmãos, derrubou Davi até o chão. Davi sentiu o peso do pecado na vida dele. Davi estava com um peso grande do pecado sobre a vida dele. E é isso que o pecado faz nas nossas vidas. Quando nós abrimos a mão, meus irmãos, daquilo que o Senhor tem colocado para nós. O pecado, meus irmãos, nos afasta da presença de Deus. Eu sei, meus irmãos, que esta é uma mensagem que vai e nos choca. Mas há uma necessidade aqui nesta noite, meu espírito, meus irmãos. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Eu passei até quase 1h30 da manhã meditando nesse texto. Quando nós nos envolvemos no estudo da palavra de Deus, você acompanha um monte de livros. Mas dentro dessa mensagem, dentro desse Salmo 143, faz dias que eu estou meditando. Uma madrugada dessas, eu dobrei o meu joelho e o que eu fiz? Eu não orei, meus irmãos, com as minhas palavras. Eu orei este Salmo. Eu orei este Salmo, meus irmãos, todinho ele. Porque eu pude entender, meus irmãos, que assim como Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que ouvia a voz de Deus quando passeava as ovelhas no campo, um homem que escreveu o Salmo 23, como todos nós conhecemos, dizendo: o Senhor é o meu pastor. Como pode um homem com a altura de Davi cair? Quem é eu e você, meus irmãos, diante do inimigo? Quem somos? A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Cristo Jesus para a destruição de fortalezas. Fortalezas que tentam nos roubar da presença de Deus. Fortaleza de adversário que tentam nos afastar da presença de Deus. E Paulo vai mais além. Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 6, ele diz também que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta, meus irmãos, é contra a potestade. E como nós vamos vencer essa luta? De qualquer maneira. Nós não precisamos errar. A Bíblia, meus irmãos, é um livro onde ela não esconde os erros dos heróis da fé. A Bíblia ela não oculta. Quando você abre a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver aqueles homens que foram usados por Deus. Mas foram homens que também cederam ao pecado. A Bíblia poderia esconder, mas ela não esconde por quê? Porque nós somos humanos. E os Salmos diz que Deus conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que nós somos pobres. Deus sabe que nós somos pobres. Assim como o adversário. Eu li um livro, já faz alguns dias, que nesse livro, ele diz, o autor desse livro, que Satanás, no inferno, ele tem um livro. E nesse livro ele tem mapeado todos os nossos
nós nesta noite. Como que nós vamos aprender? Como que nós vamos vencer o pecado? Primeira lição, a oração. A oração, meus irmãos, ela nos aproxima do Senhor. A oração é o caminho, meus irmãos, aonde você abre a tua alma. Aquilo que está dentro da tua alma começa a sair para fora. Às vezes, meus irmãos, nós dobramos nosso joelho e não temos nada. Mas não há motivo para nós sairmos da presença de Deus. Fique em silêncio. Fica quietinho, que você vai perceber o Espírito Santo ministrar no teu coração palavras que você humanamente não conseguiria falar, mas palavras que o Espírito Santo conhece a tua alma e a minha alma, palavras que saem da nossa alma, que nós mesmos, meus irmãos, não sabíamos, coisas que dentro da nossa alma nem nós mesmos sabíamos, mas o Espírito Santo que sonda, conhece os nossos corações. Ele começa a ministrar os nossos corações palavras. Para quê? Para nós vencermos os dias maus, os dias difíceis. E só isso não. A Bíblia, a palavra, meus irmãos, a oração acompanhada da palavra. A palavra, meus irmãos, é que nos faz vencer. É como Jesus disse: a casa sobre a rocha. É interessante que Jesus disse que o vento soprou sobre as duas casas, mas a que estava na areia não aguentou. E a que estava sobre a rocha, o vento soprou também. Isso quer dizer, meus irmãos, eu posso ter uma vida de oração, uma vida envolvida com a palavra de Deus. Isso não vai me afastar das lutas. Isso não vai me fazer, meus irmãos, me sair, me superar mais do que meus irmãos. Isso não vai me fazer me sobressair mais que o meu irmão da direita ou da esquerda. Não. Mas sim, meus irmãos, o vento quando soprar, você vai perceber aonde está a tua fé. Se ela está na areia ou se ela está na rocha. Só quando o vento sopra. Só quando o vento sopra, eu e você podemos saber como está a minha e a tua fé. E através da palavra, meus irmãos, ela começa a nos purificar. A palavra tem poder, meus irmãos, de nos limpar, pois o escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra de Deus ela é viva. Se a palavra de Deus é viva, ela tem poder para arrancar de nós, tirar de dentro de nós tudo aquilo que nos impede de termos uma vida de crescimento espiritual, uma vida que nos leva mais à presença de Deus. Quem sabe nesta noite, meus irmãos, o inimigo está te afrontando a tua alma. Quem sabe você já louvou, já participou do culto, mas dentro da tua alma você sabe que o adversário está perseguindo a tua alma. Em 2006, eu tenho uma lição lá em casa, o pastor Elenay Cabral ele escreveu sobre mordomia cristã. Ele disse que as maiores batalhas nossas, de servos de Deus,
dentro, meus irmãos, é frágil. O inimigo brinca, bagunça, destrói. Ninguém vê. Você não vê o que está aqui dentro. Eu não vejo o que está aí dentro. Você está sentado, quem sabe está numa guerra. Mas o Espírito de Deus que contempla e conhece o som dos corações, Ele sabe da guerra que você está passando. Mas Ele quer nesta noite, meus irmãos, que você vença no nome de Jesus esta batalha que travou dentro de você. Ora, o Espírito Santo faz-me entender nesta noite alguém que está aqui dentro passando pelo momento difícil, pelo lado de Deus. Aleluia! Você não pode sair nesta noite, meu Senhor, daqui. Você não deve sair nesta noite da presença de Deus sem você ser restaurado, ser renovado. Deus quer fazer uma obra profunda, uma obra onde eu não vejo, mas é uma obra onde Deus sabe que você precisa. Não adianta, meus irmãos, eu levantar as minhas mãos. Não adianta, meus irmãos, eu viver um cristianismo, meu irmão, pelo lado de fora. O cristianismo começa pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro, meus irmãos. Quando o coração está cheio de Deus, quando o coração está cheio da presença de Deus, pelo lado de fora, meus irmãos, tu conheces esse coração. Pelo lado de fora tu conheces atitudes, porque o coração dele está cheio de Deus. O seu falar, o seu se comunicar, o seu agir é diferente. Porque Deus, meus irmãos, tratou ele pelo lado de dentro. Mas ele deixou-se tratar. Davi podia resistir. Davi poderia ter resistido. Quando o profeta entregou a mensagem para ele, Davi poderia ter matado o profeta. Mas Davi se humilhou. Davi reconheceu, meus irmãos, o seu pecado. E aqui está a primeira lição. Reconhecer o nosso estado, confessar e levantar dando glória a Deus. Glória a Deus. Nunca é tarde, meus irmãos, eu ouvi essa frase, para levantar no meio da multidão e recomeçar uma nova vida. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Guarde bem essa palavra no teu coração. Nunca é tarde para recomeçar uma nova vida. O que eu estou falando, eu tenho vivido isso. Não falo, meus irmãos, daquilo que eu não conheço. Sei, meus irmãos, o compromisso que eu tenho com Deus. Para depois estar diante dessa tribuna. Eu sei que aí estão vidas, almas, que o nosso Senhor Jesus derramou o sangue dele lá na cruz. Aqui não estão pessoas. Aqui estão pessoas que têm uma alma e um espírito. Esse nosso corpo vai ficar na cruz. Mas a tua alma. É por isso que nesta noite eu trabalho esta palavra. Que a sua alma, nesta noite, ela precisa ser restaurada. Aleluia. A tua alma nesta noite, ela precisa ser tocada pelo Espírito de Deus. Deus quer fazer em você uma obra profunda. Muitos vão admirar quando você testemunha. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. E Davi diz: guia, dirige a minha vida. Quando nós falamos que o Senhor ensina a fazer a tua vontade, vem acompanhado do guia. Guia-me com teu Espírito. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos conhecia tudo de Bíblia. Nicodemos era um grande teólogo do tempo passado. Mas Nicodemos não conhecia o Jesus ressurreto. Ele tinha muito conhecimento de letras. Como muitos têm conhecimento de letras. Mas letras, sem a presença do Espírito Santo, não faz nada. E Nicodemos pôde entender que havia algo diferente com Jesus. E
Jesus disse isso para Nicodemo. Seja uma vida guiada pelo Espírito Santo. Mas para que eu vou ter uma vida guiada pelo Espírito Santo? Porque só através do Espírito Santo nós podemos viver uma vida plena. Aleluia! Davi, meus irmãos, viu que ele mesmo não conseguiu resolver. Por isso que ele escreve nesse verso 10, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me com o teu Espírito. Davi, até então, no Velho Testamento, não tinha ainda a presença dentro dele do próprio Espírito Santo. Mas nós, meus irmãos, como igreja do Senhor, estamos vivendo essa dispensação. É de graça. É de graça, Deus. Não bebe dessa fonte quem não quer. Não desfruta desse amigo Espírito Santo quem não quer. Para quem tem uma vida guiada pelo Espírito Santo, ele vai levar-me para um caminho convite, não. Paulo foi o homem que teve a vida mais guiada pelo Espírito Santo. Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: não vivo mais eu, esse eu terrível, esse eu que tenta nos dominar pelo lado de dentro. Lembra? Pelo lado de dentro. Não vivo mais eu, vírgula, mas Cristo vive em mim. Olha a Deus. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Para que tudo isso? Para mim, meus irmãos, sair pelo lado de fora da nossa congregação e sermos discípulos. Como eu posso falar para o meu vizinho que está vivendo um momento de depressão, um momento de angústia, se eu também estou vivendo esse momento e não sei os recursos para me livrar desse momento de angústia? Porque eu não quero. Está aqui a Bíblia. Não precisa, meus irmãos, nós consultar ninguém. Basta você abrir a Bíblia e fazer a sua oração que Davi fez. Ensina-me a fazer a tua vontade. É muito profundo isso, meus irmãos. É mais do que qualquer escritor, comentarista poderia comentar. Ensina-me. Você pode entender ter Jesus como teu professor? Ensina-me a fazer a tua vontade. A ter uma vida caminhando nos teus passos. Para, meus irmãos, nós desfrutarmos aqui ainda nesta terra de momentos alegres na presença de Deus. Para nós termos uma bênção no nosso trabalho, no nosso serviço. Para nós termos homens cheios da presença de Deus. Para aquilo que nós fizemos aqui dentro da congregação, nós possamos fazer lá na nossa empresa, lá no meio da nossa comunidade. Mas primeiro eu preciso passar pelo processo do ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me, Senhor. Esse versículo 10 ficou durante muitos dias no meu coração. Ensina-me. 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 Eu saí hoje 6 horas para lá de fora, ergui minhas mãos e fiz essa oração. Ensina-me.
com honra. Isso eu não faço. Uma luta. Uma luta travada dentro dele. Paulo, imagina eu e você. Imagina nós, meus irmãos. Paulo que viu Jesus. Eu não vi Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Mas eu não vi Jesus. Quem sabe alguém aqui teve uma experiência dessa, mas eu ainda não tive. Mas Paulo teve. E Paulo diz que havia uma luta dentro dele, entre o bem e o mal. Uma luta que é travada por nós todos os dias. E como vou vencer essa luta? Pedindo para o Senhor nos ensinar a fazer a vontade dele. Quero, meus irmãos, no nome de Jesus. Você se coloca em pé. Aleluia. Se o louvor tiver uma hora, quem sabe, louvado seja o Senhor, você entrou aqui nesta noite, se encontra como Davi, numa angústia, no começo, quem sabe, de depressão. Há uma batalha travada dentro de você. O inimigo tem que afrontar. O adversário tem batido na porta do teu coração para você sair da presença de Deus. Você, nessa noite, pela exposição da palavra de Deus, você pode compreender que há uma batalha na nossa vida. Enquanto nós vivermos nesta terra, esta batalha vai existir. Mas nós precisamos saber quem nós estamos alimentando mais pelo tempo. Ou a minha carne, ou o meu espírito. É só eu e você. Há uma oportunidade para você vir aqui ao altar. Não porque eu preguei, é você mesmo. Aleluia! O compromisso é você e Deus. Mas meu irmão vai ver que eu não. Quantas vezes eu passei por momentos difíceis e fiquei, meus irmãos, no meu orgulho. Mas o Senhor foi me quebrantando, foi me descendo até o pó. Como é difícil, meu irmão, quando a pessoa é orgulhosa. Deus vai descendo até o pó. Com muito carinho, sabe? Um carinho especial de Deus. E você vê a necessidade, o quanto nós precisamos ficar. Há uma oportunidade, os obreiros vão orar, nós vamos orar. Deus vai te dar vitória. Quem sabe está dizendo assim, mas eu não estou passando por isso. Mas, meus irmãos, quem sabe você quer fazer melhor a vontade de Deus. Quem sabe você está dizendo, eu preciso melhorar. Eu quero melhorar, Senhor. Eu preciso melhorar. Eu sinto que eu preciso melhorar. Pela frente, com muito amor, com muito carinho, com muita graça. Venha até o altar. Você que quer melhorar a sua qualidade. Nós estamos numa corrida espiritual. Nós estamos correndo. E o adversário quer nos embaraçar nessa corrida. O adversário quer fazer nós parar nessa corrida. Ele vai colocar obstáculos nessa corrida espiritual. E nós precisamos de discernimento, meus irmãos. Se tem alguém aqui nesta noite que deseja aceitar a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, eu quero apresentar para ti um Jesus que restaura, como Ele restaurou a minha vida. Um Jesus que restaura o casamento. Um Jesus que restaura até mesmo uma vida financeira quando você tem o propósito de servir Ele de todo o coração. Ministra nos corações, Senhor Jesus, que precisam do teu toque, da tua graça, que precisam do teu olho descendo sobre a cabeça,
Eu oro, que vida nesta noite, Senhor. Venho sair daqui renovado, restaurado pelo poder da palavra. Vidas venham sair daqui estruturadas pelo poder da tua palavra. Vidas que venham decidir fazer a tua vontade de uma maneira, Senhor, com o coração mais aberto, o coração mais ligado diante de Ti. Te agradeço, Senhor Jesus, por esta grande oportunidade. Alguém que te adora. Eu posso entender, Senhor, como estás restaurando a vida. Eu posso compreender que o Senhor levantará mulheres, Senhor, mulheres guerreiras da tua honra. Eu posso entender, Deus, que tu levantarás gigantes espirituais, Senhor. Capacita com a tua graça. Restaura, Pai. Faz a tua obra, completa a tua obra, Senhor. Em cada coração. Completa a tua obra, Senhor. A terra, Senhor, vai operando, Pai. Vai libertando, vai restaurando, Pai. Abençoa, Senhor, teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.